noite, sejam todos bem-vindos ao canal da PPC Online. É um privilégio imenso nos reencontrarmos através deste mecanismo que Deus tem usado para a proclamação da Palavra de Deus, bem como a edificação das nossas vidas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versos de número 6 e 7. Colossenses, capítulo de número 2, versos 6 e 7. Nos diz assim a boa palavra do nosso Deus. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e, juntamente com a sua família, nessa noite, termos o privilégio, ainda que por esta via que é a internet, ainda que não estejamos juntos em um mesmo lugar, mas que você possa ter o seu coração voltado para as coisas do reino de Deus, que o seu coração possa estar voltado agora para a palavra de Deus, a sua mente seja cativa à palavra do Senhor. Portanto, nós vamos falar com Deus, com temor, tremor e reverência. Eu quero convidá-lo para que juntos possamos orar. Ó Deus, muito obrigado por mais uma noite. Obrigado pela primeira igreja presbiteriana de Colatina. Obrigado, ó Deus, por estes irmãos amados que têm sido, ó Deus, alvo do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Ó Deus, muito obrigado por todo o livramento que da tua parte temos experimentado. E nós rogamos, em nome e por amor de Jesus, nesse tempo de reencontro, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar as nossas vidas e que possamos, ó Deus, ser instruídos através, ó Deus, dessa breve reflexão. Nós assim oramos e te agradecemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, eu estava por esses dias voltado com esse monte de informação, essa enxurrada de conceitos que vão ser nos apresentados no meio dessa pandemia do Covid, e confesso que algumas vezes a gente fica até mesmo atordoado, né? Alguns direcionamentos precisam ser dados. O primeiro deles é que você precisa escolher um horário e escolher um canal e fidelizar ali, para que também a sua mente não seja agora tomado por uma preocupação que exceda sua possibilidade de resolução de qualquer matéria. E pensando justamente nisso, é que eu me deparei com este texto da palavra do Senhor. Quando no capítulo de número 1, verso de número 10, Paulo vai nos dizer a seguinte informação, irmãos, como propósito para o qual ele escreve a essa igreja que ele não conhecia, a fim de viverdes do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O conhecimento naqueles dias era uma pauta problemática. Por que eu estou dizendo isso? Porque havia vários conceitos que estavam sendo agora apresentados à igreja em Colossos. Um primeiro deles parece-nos que havia uma reintrodução de alguns ritos cerimoniais do judaísmo como resgate, do qual Paulo ele percebe que isso é extremamente danoso à vida, à saúde da igreja e não promoveria de nenhuma sorte um crescimento genuíno, uma vivência que fosse em conformidade com aquilo que Deus os havia ensinado por meio da proclamação do Evangelho. Outra situação complicada é que nós temos ali cultos que não estão sendo direcionados à pessoa do Senhor Jesus como seu grande Salvador, mas outros mediadores estão sendo inseridos naquela situação. Capítulo 2, verso 18, ele vai exortá-los quanto ao culto aos anjos. Parece-nos que agora há uma intenção provocada por falsos mestres para que o entendimento dos seres angelicais seja elevado à mediação entre Deus e os homens. E a Bíblia
de forma muito clara, Paulo, quando escreve a Timóteo, vai dizer isso, que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Essas coisas estão ali, informações, conceitos, conhecimentos presentes ali. Alguns estão agora atribuindo o seu destino justamente a essa figura de uma sutileza muito ardil contra a verdadeira fé em Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, Paulo, ele propõe que em seus corações eles possam ter a firme convicção: Cristo é a suprema e suficiente razão de todas as coisas. Toda a nossa suficiência está em Cristo Jesus. E eu gostaria de relembrá-los, ainda que de forma breve, essas verdades a partir dos versículos que nós acabamos de ler, versos de número 6 e o verso de número 7. A primeira coisa que Paulo está nos mostrando aí é que na excelência de Cristo Jesus, nós precisamos agora estar com o nosso coração voltado para a adoração, o culto. E, sobretudo, a nossa esperança tem que estar tão somente nele. Meus amados irmãos, ele usa aqui: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Este verbo, ele está no imperativo e ele demanda uma ordem. Paulo, ele de forma muito insistente, ele está dizendo assim: meus amados, não se rendam a essas falas sutis que agora estão colocando em risco o conhecimento que vocês adquiriram de Cristo Jesus. Ele diz: perseverem neste caminho. Esses elementos são elementos perniciosos e perigosos ao coração. Meus amados, a ordem e a firmeza precisam, neste exato momento, estar no lugar devido. E Paulo, então, usa da sua influência dada ao seu conhecimento do próprio senhorio de Cristo sobre a sua vida, e a sua salvação está repousada tão somente nele, para dizer à igreja também: vocês não se afastem daquilo que vocês receberam segundo o Evangelho do Senhor Jesus. Nós também temos um ambiente similar, de muitas crendices, de um sincretismo que, ao mesmo tempo, tenta trazer outros conceitos e filosofias ao Evangelho, como se agregasse valor ao Evangelho. E fossem, então, estas coisas capazes de nos proporcionar a salvação em Cristo Jesus. Nós estamos salvos em Cristo Jesus por causa da sua pessoa, da sua obra, do seu ato salvífico ao nosso favor. E tão somente isso. Assim como recebeste o Evangelho, permaneçam nele. Evangelho que, de forma muito clara, apresenta aqui toda a força, toda a sabedoria, meus amados irmãos, todo o consolo, toda a alegria, toda a paz, toda a vivacidade, vem da fonte inesgotável que é o Senhor Jesus Cristo. Não vem de nenhuma outra localidade ou qualquer outra fonte. A nossa fonte é o Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que Paulo nos faz lembrar a partir deste texto é aonde começamos e como começamos. Começamos no Evangelho simples, puro, suficiente e poderoso de Cristo Jesus, então permaneçamos nele. Permaneçamos nele. O cristianismo, em segundo lugar, é um relacionamento suficiente com o Cristo suficiente. Essa é justamente a segunda grande instrução que ele está trazendo ao nosso coração, e ele vai usar duas figuras aí, duas ilustrações. Ele diz: nele radicados e edificados, e em terceiro lugar, confirmados na fé. Eu quero abordar esses dois elementos que ele coloca aí. Nele radicados ou arraigados. A figura aí é a figura de uma árvore que extrai
por causa da profundidade das suas raízes, a seiva necessária para mantê-la de pé, para sustentá-la. Assim é a nossa vida. Nós precisamos estar enraizados neste evangelho puro e simples do Senhor Jesus, da cruz, da cura que vem da cruz, da solução que vem da cruz, dos nossos olhos postos sobre a cruz, da nossa confiança depositada sobre a cruz, dos impérios e potestades que são eles destruídos por causa da vitória de Jesus sobre a cruz, meus amados. Este é o evangelho radicado. As raízes estão profundas, subtraem toda a seiva necessária para que haja, então, nutrientes suficientes para a sua própria vida. Em segundo lugar, ele vai usar a figura aí de edificados. Nós precisamos estar postos sobre a rocha eterna. É ali que a nossa vida ela é formada, é ali que a nossa vida é formoseada, consolidada, estruturada, é ali que a nossa vida, ainda que seja levada aos embates por causa das adversidades que nos sobrevêm, é neste lugar que nós estamos seguros. A minha casa e a sua casa não pode estar construída na rocha, ou seja, na areia, tem que estar sobre a rocha. Meus amados irmãos, este evangelho espúrio que tenta agregar a Cristo outros elementos para que pareça suficiente, não é o evangelho de Jesus. O evangelho do Senhor Jesus é o evangelho que traz a promessa da redenção plena, da salvação completa, de uma realidade transformadora de vida. Paulo, escrevendo aos nossos irmãos em Éfeso, ele diz que aquele que mentia, ele não mente mais. A sua vida é transformada. Todo aquele que tem a sua vida edificada sobre a rocha eterna, que é Cristo Jesus, ainda que venham os ventos, ainda que as situações adversas assolem contra a sua vida, ele prevalecerá, não por causa da sua própria suficiência, mas aonde ele está. Ele está plantado em Cristo Jesus. Em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que estes que estão arraigados, estes que estão edificados, eles são confirmados na fé. A palavra fé aí, irmãos, ela vai transcender a ideia de crer e de confiar. Fé aqui tem um conceito de doutrinamento. Paulo está dizendo bem assim, sobre aquilo que aprenderam acerca de Cristo. Não há nenhuma necessidade de algo além de Cristo Jesus. Não são as sutilezas desse mundo, não são as filosofias, não são os ritos, não é o ajuntamento de todas essas coisas, mas Cristo. É Cristo e só Cristo. Confirmados nessa fé. Eu quero dizer para você nessa noite que só existe uma possibilidade, minha e sua, de termos a nossa alma próspera. Ela está em Cristo Jesus. A verdadeira igreja, ela se mantém firme na fé em Cristo Jesus, meus amados irmãos. A verdadeira igreja, ela não é fria na sua ortodoxia, ela é atuante por sua confiança em Deus. A verdadeira igreja em Cristo Jesus, ela não coloca a centralidade do seu coração em outras coisas. E também não extrai a Cristo como se pudesse resolver essa equação. Não pode. O resultado de uma vida bem-sucedida é a sua vida em Cristo Jesus. O meu casamento precisa de Cristo Jesus. A solução para o meu casamento. A solução para o emprego, para as crises, para os transtornos psíquicos, para todo esse ajuntamento de coisas que são próprios deste mundo pós-queda. A solução está na pessoa bendita de Cristo Jesus. Confirmados nessa fé. A verdade de que Cristo é o Senhor e único Salvador, e nele a suficiência plena para as nossas vidas.
Meus amados irmãos, e Paulo então vai encerrar aí, dizendo bem assim, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A nossa resposta, ela caminha sempre de forma gradativa e progressiva. Ele vai nos dizer que nós devemos andar naquilo que nós somos instruídos, que nós precisamos firmar as nossas estacas no Evangelho e tão somente no Evangelho. Nós precisamos ser confirmados em todo o doutrinamento apresentado de forma saudável, salutar, vindo da Bíblia Sagrada. E por último ele vai dizer, com um culto de gratidão a Deus. A ação de graças é o fim da conduta humana. É o momento em que nós nos portamos diante de Deus para glorificar o teu santo e bendito nome. Portanto, eu quero convidá-lo nessa noite, para que, mesmo vivendo todas essas situações tão difíceis que temos vivido, para que haja uma expressão de gratidão no meu coração e no seu coração também. Que Deus muito o abençoe. Que Deus possa, na centralidade da pessoa de Cristo, a sua vida, trazer respostas às perguntas que cada um de vocês tem feito. Que as informações não nos levem à histeria, mas possam nos convergir a uma dependência maior da pessoa de Cristo Jesus. Nós oramos, meus amados irmãos, para que nesses dias desafiadores possamos ouvir a doce voz do Senhor Jesus nos chamando a uma maturidade cristã, sem jamais nos esquecermos de que Ele é a fonte inesgotável de toda a vida. É a Ele que nós devemos nos reportar. É a Cristo Jesus que precisamos entregar os nossos fardos pesados e tomar sobre a nossa vida o seu fardo que é leve, o seu jugo que é suave e que traz descanso ao nosso coração. Que essa verdade encontre guarida na sua vida nessa noite, em nome e por amor de Jesus. Amém.